Dizem que havia um assassino que as pessoas chamavam de assassino B porque essa pessoa sempre deixava a letra B na cena do crime. Naquela noite, havia dois homens perseguindo para assassinar uma garota, e infelizmente para eles, justo quando estavam prestes a agir, o assassino B apareceu. Na manhã seguinte, conhecemos o personagem principal, Koku, que na verdade é o misterioso assassino B. Ele geralmente vai trabalhar na casa da Lily. Ela é membro da equipe de investigação e está com pressa para ir trabalhar, mas assim que sai, ela tem que voltar porque esqueceu seus documentos. Lily então chegou ao trabalho e soube que B havia causado outro incidente. Andando por aí, ela notou um estranho na cena. Ela não sabia quem era aquele homem de preto e pensou que ele era algum tio bêbado que tinha vagado até lá. Mas o chefe informou que essa pessoa era um gênio. Quando eles retornaram à delegacia, seus superiores lhes informaram que esse homem era Keith Flick, um gênio que havia desaparecido por 10 anos e agora havia retornado. Keith vai ajudá-los a resolver este caso. As vítimas desta vez foram 3 irmãos com doenças mentais que haviam sequestrado e abusado de uma menina, e a menina está atualmente sendo tratada no hospital. 2 deles estavam mortos e um estava desaparecido, e o trabalho deles era investigar o assassino chamado B, que havia matado esses 2 homens com doenças mentais. O chefe suspeitava que essa pessoa estivesse envolvida em 15 casos nos últimos anos. O método de matar era simples, uma facada fatal que matava a vítima instantaneamente. Kate adormeceu durante a apresentação do caso, mas quando viu o símbolo B, ele percebeu algo. Enquanto isso, o homem mentalmente doente restante havia roubado um veículo militar e começado a causar caos na cidade. Kate foi encontrar seu velho amigo, o médico. Depois de conversarem sobre os velhos tempos por um tempo, Kate saiu e jogou um maço de cigarros para o médico. A notícia sobre o homem mentalmente doente dirigindo um tanque e causando caos rapidamente chegou à polícia. Eles rapidamente mobilizaram pessoas para lidar com isso, mas todas as informações na delegacia foram ouvidas por Koku, que saiu para agir. Enquanto a polícia enviava carros para perseguir o tanque, ele continuava atirando na estrada para atrair o B-Killer a aparecer. Lily dirigiu seu carro para perseguir e ultrapassar para parar o tanque, mas foi inútil. Outro carro perseguiu, mas o tanque entrou em um túnel e em seguida disparou. Quando a polícia saiu do túnel, ninguém sabia para onde o tanque tinha desaparecido. A delegacia começou a pensar e entender que o tanque tinha um motor que podia resistir a sensores de detecção. Keith tinha acabado de acordar e, depois de revisar tudo, começou a desenhar uma longa fórmula e finalmente concluiu que era um roubo disfarçado de tumulto. Ele então restringiu a área e perguntou o que havia embaixo do túnel. Abaixo, havia uma linha de metrô abandonada. Compreendendo o problema, a polícia enviou pessoas para investigar a antiga estação de trem e outra equipe para o Museu da Aviação, instruindo-os a monitorar o céu de perto. Entretanto, um trem tinha sido sequestrado pelo homem mentalmente perturbado e seu ajudante. Coco já os havia encontrado e forçou o homem mentalmente perturbado e o homem de cabelos ruivos a subirem para cumprimentá-lo. O homem mentalmente perturbado era apenas um peão neste plano, por isso foi eliminado imediatamente. Os cúmplices do homem de cabelo vermelho tinham roubado um balão, então decidiram abandonar o homem de cabelo vermelho também. O homem de cabelo vermelho agora percebeu que Koku era o Rei de Asas Negras, um ser poderoso e não humano. Enquanto isso, a equipe de investigação já havia encontrado a localização do tanque, mas ele tinha sido abandonado pelos outros e não havia pistas dentro. Koku já havia dado ao homem de cabelo vermelho uma marca na testa, fazendo com que ele avançasse, resultando em uma espada atravessando sua cabeça. Ele então desapareceu sem deixar rastro, enquanto Koku, após terminar seu trabalho, abriu suas asas e voou para longe. Na manhã seguinte, a equipe de investigação foi até o trem virado, e Keith percebeu que estava errado em um ponto. Eles haviam devolvido o tanque aos militares e os militares pediram à equipe de investigação que encerrasse o caso e apenas considerasse como um descarrilamento de trem. No entanto, a imprensa descobriu que o trem tombado tinha formado a letra B, então o caso ainda não podia ser encerrado. O mentor que tinha roubado o balão percebeu que tinha encontrado o que procurava, enquanto Koku continuaria a deixar sua marca até que essa pessoa o encontrasse. Em algum lugar, uma pessoa em um casaco amarelo estava planejando usar um coelho para um experimento para seu plano.
Mas os cúmplices tinham nocauteado o homem de casaco amarelo e o colocaram na máquina para transformá-lo em sujeito experimental em vez do coelho. Essa pessoa tentou gritar em vão e depois sofreu uma morte terrível. Um dos ladrões do balão estava por trás disso. Koku estava agora trabalhando como artesão de violinos na casa de Lily. Ele tinha um talento para a música que fazia o filho do chefe se perguntar por que ele escolheu ser artesão em vez de se tornar um músico. Para o chefe, Koku era o tipo de criança de outra família com a qual ele frequentemente comparava seu próprio filho. Na delegacia, eles estavam investigando uma organização chamada Market Maker, um grupo que controlava criminosos e guerras. Sob ordens reais, realizavam atividades secretas como assassinatos, sabotagens e infiltrações. A mão direita de cada membro era tatuada com uma caveira, mas era uma organização que havia caído no esquecimento. Toda a equipe de investigação foi então convocada para investigar. Desta vez, a cena do crime tinha muitos corpos, e ainda haviam vestígios da letra B deixados para trás. Keith então chegou, mas ele tinha cortado o cabelo e parecia menos desleixado, fazendo com que Lily não o reconhecesse. Keith olhou para o símbolo B na cena e percebeu que isso não foi causado pelo assassino das abelhas porque era muito elaborado. Ninguém entendeu o que Keith quis dizer. O chefe Eric foi então chamado para olhar o sótão. Lá, eles descobriram um cadáver ressecado. Após o exame, constatou-se que esse corpo morreu devido a envenenamento por gás tóxico. O médico descobriu que esse tipo de veneno parecia ser uma combinação de vários tipos diferentes. O efeito não ocorria rapidamente, mas também não era muito lento, e com certeza o perpetrador queria que a vítima morresse com grande dor. Quase não havia cura, pois era um tipo aprimorado, então levaria algum tempo para pesquisar antes que um antídoto pudesse ser criado. Mas as chances de sucesso não eram muito altas, já que o próprio médico não era o criador do veneno. Assim, ele aconselhou Keith a dizer a Eric para encontrar o culpado antes que ele usasse aquele veneno para terrorismo. O médico perguntou a Keith se ele estava procurando por essa pessoa há 7 anos. Keith não tinha desistido, mas tinha pistas para encontrar essa pessoa. Enquanto isso, a equipe de investigação tinha descoberto o motivo do autor. Essa pessoa tinha matado a família de um político com gás tóxico e poderia ter como alvo a festa de um alto funcionário em seguida. Como ainda não havia antídoto, eles precisavam se preparar com muito cuidado. O cadáver ressecado foi identificado como um pesquisador sênior que havia desaparecido há 6 meses. Essa pessoa pode ter criado o gás tóxico e foi eliminada quando não era mais valiosa. Eric então fez com que investigassem se algum departamento de pesquisa havia perdido recentemente materiais ou equipamentos para fabricar gás tóxico. Os outros foram ao salão de festas para reforçar a segurança e verificar todas as pessoas suspeitas. Para evitar causar pânico, eles não tinham permissão para dizer nada sobre o gás tóxico. Enquanto isso, Koku ouviu que estava sendo acusado do assassinato do senador e de sua família. Ele cortou sua própria mão para pedir permissão ao chefe para sair mais cedo. No salão, muitos policiais haviam chegado para monitorar a festa. Lily estava babando pela comida, fazendo com que outros a mandassem se concentrar. Ninguém tinha visto nada suspeito ainda. Koku também se disfarçou para entrar aqui. Na festa, um coelho atraiu a atenção de muitas pessoas. Observação: a roupa deste coelho era muito cara. Uma roupa genuína valeria tanto quanto um carro de marca. Os ladrões de balões também haviam se infiltrado aqui para aterrorizar. Do lado da vigilância, a loira Kala havia montado uma máquina de monitoramento de gestos e ações. Se alguém mostrasse qualquer sinal incomum, mesmo que ligeiramente, seria detectado. Eric a fez monitorar e controlar as ações dos outros. Ele então perguntou a todos como estava, e em todas as áreas havia guardas e verificações sem sinais estranhos. No portão da frente, a única coisa estranha era Keith. Ele tentou entrar na fila, mas foi atropelado por um carro e voou para a fonte. Mas em uma área, a polícia havia sido morta por um criminoso que imitou a voz deles para enganar os outros. Ele havia plantado uma bomba de gás venenoso aqui e saiu vestido de garçom. Os ladrões de balões agora tinham começado a agir. Aquela Warren era um deles, e ela tinha começado a ler algo. Koku descobriu isso e decidiu ficar de olho nela. O homem loiro agora foi detectado como suspeito. Outros rapidamente correram e o pararam antes que ele pudesse esfaquear um oficial com uma faca. Eles apenas pensaram que ele estava usando gás venenoso como uma ameaça, mas ele na verdade usou uma faca. Quando percebeu que a equipe de investigação também estava aqui, ele gritou para alertar seus cúmplices.
Os cúmplices imediatamente cortaram a energia de todo o salão. O loiro, Mario, que tinha acabado de capturar essa pessoa, interrogou-o sobre o que ele tinha acabado de fazer. Ele revelou que ele e seus cúmplices tinham tomado o controle deste lugar. Às 9 horas, o gás venenoso se espalharia e mataria a cidade inteira. Se alguém quisesse viver e parar isso, teria que matar o prefeito. Todos entraram em pânico e exigiram arrombar as portas para escapar. Mario achava que essa pessoa era louca, mas não se importava porque este seria o espetáculo mais espetacular da sua vida e este ato terrorista seria mencionado depois. Seu nome seria lembrado para sempre, enquanto as vítimas e policiais como eles não seriam. Ele zombou de Mario e o chamou de ninguém. Enquanto isso, a irmã Kala, na sala de monitoramento, estava lutando para hackear de volta o sistema e queria que todos ficassem quietos e não a apressassem. Mario percebeu que esse cara teve muito azar ao irritar Kala. Durante esse tempo, Goku havia seguido o mentor para fora. Esse mentor revelou sua identidade como o cérebro por trás dos dois que criaram o gás venenoso. Ele disse que precisava do corpo de Goku, mas não precisava que ele estivesse vivo. Os dois lados então entraram em combate, e esse não foi tão fácil quanto o homem ruivo de antes. Goku então perguntou quem eles eram, mas ele não respondeu, e em vez disso, pegou um skate próximo para escapar. Ele deslizou na parede do prédio e depois aterrissou para continuar correndo. Keith percebeu isso e correu para sequestrar um carro de um colega para persegui-los. Enquanto isso, Goku e a outra pessoa se perseguiram até uma estrada de montanha. Os dois lados estavam constantemente próximos um do outro. O skatista tentou usar uma arma para atacar, mas Goku continuava a desviar, pois sabia que tinha informações sobre a pessoa que precisava encontrar. Ele então deslizou pela montanha e informou seus cúmplices que o rei havia pousado e continuou a perseguição. Ele então jogou uma bomba e nós voltamos para o lado da polícia. Kala tinha gradualmente dominado a pessoa que estava invadindo o sistema. Quando começou a ficar confuso, as pessoas dos ladrões de balões intervieram para eliminar esta pessoa porque ele não estava sendo útil. A resistência parou, então Kala recuperou o controle do sistema e ajudou as pessoas lá dentro a escaparem enquanto também ajudava a equipe de desarmamento de bombas. Mas o líder havia ativado imediatamente a liberação de gás. O gás começou a se espalhar por todo o salão e muitas pessoas o inalaram. Toda a equipe de investigação não conseguiu escapar a tempo. Eric disse a Kayla para desviar o gás para salas vazias, usando o sistema de ventilação, dizendo que assumiria a responsabilidade se houvesse algum erro. Ele então ligou para Keith, que pensou que o gás venenoso era falso porque esse incidente foi apenas armado por dois narcisistas. Eles não tinham coragem de suportar aquele gás venenoso doloroso, então devia ter sido apenas gás anestésico. E os dois perpetradores desse incidente pareceram ter sido tomados por outro grupo criminoso, e esse grupo por trás deles estava mirando em um alvo diferente. Keith percebeu que um círculo insano estava prestes a se desenrolar. Os ladrões de balões haviam se reunido. Eles fizeram tudo apenas para servir a um propósito, que era trazer o Rei de Asas Negras de volta para eles. Enquanto isso, Goku foi atraído para um lago. Lá, o Homem de Cabelos Brancos contou a ele como esse lugar era significativo, mas ele ignorou suas palavras e só queria saber onde estava aquela garota. Ele sabia que Goku via aquela garota como a luz da sua vida, porque as memórias de Goku quase haviam desaparecido e ele estava perdido e não sabia qual era o significado da sua vida. Ele trouxe Goku aqui para fazê-lo lembrar de tudo. Algumas imagens apareceram, fazendo-o se transformar e correr para atacar. Ele agora percebeu uma coisa, que a pessoa que bloqueou as memórias de Goku não era outra senão o próprio Goku. Goku queria esquecer tudo o que aconteceu naquele dia, e ele não perdoaria Goku por ousar esquecê-lo. Keith ainda não sabia o que realmente estava perseguindo. Quanto à batalha do outro lado, após alguns deslizes de ambos os lados, Goku foi o vencedor. Ele conseguiu apunhalar o Homem de Cabelo Branco no coração e ele disse a Goku para cortar sua perna esquerda porque seria útil em algum momento. Em seguida, ele deu a Goku uma pista relacionada a uma constelação e então faleceu. Enquanto isso, a equipe de investigação havia acordado. Eles realmente inalaram gás anestésico, mas os verdadeiros contêineres de gás também foram encontrados. No entanto, na parede onde estavam os contêineres de gás, duas peles humanas haviam sido coladas. Keith e seu colega chegaram ao lago de antes, mas parecia que estavam atrasados. Lily agora sentia que os casos recentes estavam de alguma forma relacionados e que eles não conseguiam resolver nada. Mas Mario recitou o juramento que fizeram quando se tornaram policiais.
Mario acreditava que só precisavam resolver os casos que viessem e, de alguma forma, as pistas os levariam à resposta final, então pensar sem rumo agora era inútil. Há anos a pessoa que Keith amava foi brutalmente assassinada. Ele tinha ficado muito deprimido naquela época, mas todas as maneiras de encontrar o assassino de seu ente querido levavam a becos sem saída. Coco estava a caminho da biblioteca quando Lily lhe deu uma carona. Lily continuava perguntando se ele tinha uma namorada, mas ele desviou a conversa para por que ela não estava no trabalho hoje. No entanto, ela continuava perguntando sobre o tipo dele para apresentar alguém a ele. Keith também estava na biblioteca, onde a bibliotecária o informou que seu cartão da biblioteca e identidade haviam expirado há um ano. Coco perguntou a Lily sobre o nome da estrela que o homem de cabelos brancos lhe havia dito, e ela o guiou detalhadamente, já que seu namorado do ensino médio era muito interessado em astronomia, então ela sabia um pouco. Keith ainda estava lidando com a papelada. Coco tinha acabado de chegar à biblioteca quando Keith estava saindo. De repente, Coco lembrou-se das palavras do homem de cabelo branco e voltou para verificar, enquanto Keith tinha acabado de cair do lado de fora. Keith então voltou para o seu apartamento e encontrou o elevador quebrado, então teve que subir as escadas. Quando chegou ao seu quarto, encontrou Lily lá. Ela tinha negócios e queria se encontrar com Keith, mas ele queria que ela fosse embora. Ela teimosamente ficou, então Keith teve que deixá-la entrar. Keith então cozinhou enquanto Lily pegava o arquivo sobre o assassino de abelhas e lia para ele. Ele parecia desinteressado, mas ouviu tudo sem interromper. Lily achou estranho que recentemente o assassino de abelhas não tivesse causado casos chamativos como antes. Keith deu a ela uma tigela de sopa que ele cozinhou e pediu para ela ir embora após comer. Boris, seu colega no andar de baixo, reconheceu o carro de Lily e descobriu que ela estava na casa de Keith, suspeitando de algo suspeito entre eles. Lily então expressou que estava confusa em sua cabeça e achou que Keith poderia responder. Ela então mostrou a ele exemplos usando bolos, usando cada bolo para ilustrar os casos e personagens nos incidentes recentes. E o resultado foi uma bagunça sem conexão aparente entre si, mas ela acreditava que Keith poderia explicar isso. Ele queria que ela reorganizasse essa bagunça antes de perguntar, mas como ela não conseguiu, foi por isso que veio perguntar para Keith. Ele queria que ela pedisse desculpas aos bolos e ao padeiro que os fez por ousar brincar com a comida assim. Ele havia pensado que Lily era uma tola, mas não esperava que ela percebesse que havia uma terceira força controlando tudo das sombras. Atualmente, as coisas estavam equilibradas, mas quando a escuridão desaparecesse gradualmente, essa força agiria. Essa força engoliria tudo, e eles só poderiam assistir sem poder fazer nada. Keith então varreu tudo e queria que Lily parasse de se envolver nesse caso. Ele achava que esse não era um caso em que uma pessoa curiosa como ela pudesse se envolver. Ela recusou, irritando Keith. Boris ouviu algo e entrou abruptamente para encontrar Keith sendo imobilizado por Lily. Lily então teve que explicar que foi porque Keith escorregou e caiu. De repente, Kayla chegou porque Boris disse que havia algo interessante ali. Mario também estava prestes a chegar. Boris havia explicado que era porque ele não sabia como usar o telefone. Kayla não sabia porque a porta estava quebrada. Enquanto isso, a força misteriosa agora precisava usar algum tipo de soro para manter seu poder. Eles estavam bastante frustrados porque capturar Coco ainda estava atrasado, e até mesmo uma pessoa talentosa como o homem de cabelos brancos havia perdido a vida. Boris agora estava sendo culpado por Keith por transformar sua casa em uma casa de festas. Ele perguntou o que Keith achava de Lily, e ele disse diretamente que ela era como uma tola. Mas apesar de Lily ser tola, ela ainda entendia muitas coisas e tinha muitas características muito semelhantes à pessoa que Keith amou uma vez. Enquanto isso, no escritório, Bran, um membro da equipe de investigação, descobre um arquivo nos registros que registra ações e percebe que há uma gravação dele mesmo nesse exato momento capturada de seu próprio telefone. Assustado, Bran sai sem contar nada aos colegas. Ele então liga para o Sr. Boris e descobre que eles estão na casa do Keith. Eles pedem para Bran vir, mas Bran agora suspeita que está sendo alvo e está cauteloso com todos e tudo. Bran então decide ir à casa do Keith para se reagrupar com todos. Coco agora chegou a uma área poluída e encontrou a estrela que o homem de cabelo branco o indicou, mas ainda não entende sua intenção. Enquanto isso, Bran foi morto no elevador e há outra abelha lá. Quando a equipe de investigação chega, eles percebem que a câmera do elevador foi desconectada durante o ataque a Bran.
Há suspeita de que alguém do departamento de polícia seja o responsável. No hospital, o médico informa que Bran foi salvo a tempo e ainda está vivo. Ao examiná-lo, não há sinais de luta, então o médico acha que Bran foi atacado por alguém que estava bem ao lado dele e não pôde reagir. O médico então revela que antes de perder a consciência, Bran pediu-lhe para dar este relógio a Keith. Eric mais tarde ouve que Bran sobreviveu à condição crítica e não terá efeitos duradouros, exceto por uma leve fisgada quando o tempo mudar. Isso pode ser considerado um milagre. Eric quer que Lily mantenha a condição de Bran em segredo, porque eles não podem confiar em ninguém fora da equipe de investigação. A família de Cocu e Lily foi entregar um violino recém-construído a um cliente. De repente, Cocu vê Keith e suspeita que ele possa ser a pista que precisa. Desde que voltou do hospital, Keith tem se comportado de forma estranha, o que faz Lily continuar fazendo perguntas. Kala é então informada por Eric sobre a condição de Bran e é pedida para ficar em silêncio. Keith liga mais tarde e pede que ela mantenha a conversa confidencial. Ele pede para ela transferir a informação sobre os nomes que está prestes a mencionar para o computador dele. Depois de terminar, ela exige pagamento e continua seu trabalho. De repente, Kala encontra algo relacionado a Bran. Keith e Lily retornaram à delegacia. Cocu também entrou furtivamente depois deles, usando sua super velocidade para passar pela segurança. No caminho, Lily é puxada para o banheiro por Kala para discutir assuntos. Os mentores agora estão escondidos e o membro mais selvagem do grupo pediu mais soro e decidiu esperar por notícias do infiltrado no departamento de polícia. Se as coisas derem errado agora, eles lidarão com essa pessoa. Surge um conflito interno entre esse membro selvagem e a assistente feminina do comandante, discutindo sobre a escassez da droga e seus efeitos debilitantes enquanto ele continua a usá-la de forma imprudente. Kala recebe a tarefa de recuperar os dados do computador danificado de Bran. Ela então mostra a Lily informações sobre 2 funcionários do departamento de polícia, bem como arquivos de muitos outros. Cada arquivo contém uma gravação em vídeo dessa pessoa. Kala abre o arquivo de Lily e explica que este aplicativo permite ao proprietário infiltrar-se em qualquer dispositivo capaz de gravar para capturar imagens, esteja o dispositivo ligado ou desligado. Eles descobrirão quem está por trás disso assim que revelarem todos os segredos do computador de Bran. Eles também discutem sobre Keith e a lista que Kala deu a ele anteriormente de funcionários relacionados à equipe de investigação nos últimos 5 anos. De repente, o computador de Kala desliga e eles suspeitam que o mentor os descobriu. Lily sugere encontrar Keith porque ele pode ser capaz de fazer algo. Keith foi se encontrar com o médico enquanto Cocu escuta por perto. O médico está bastante feliz que Bran foi salvo, enquanto Keith ainda reclama do péssimo café que o médico oferece. O médico uma vez pensou em encontrar um remédio para curar a natureza desagradável de Keith. Depois de conversar por um tempo, Keith decide ir capturar o culpado. Enquanto isso, o membro selvagem do grupo está começando a ter sintomas de abstinência devido à falta de drogas. De repente, alguns bandidos se aproximam e tentam roubá-lo, forçando-o a mostrar quem é realmente forte aqui. Um jovem de óculos do grupo chega para intervir e injeta nele uma droga. Quando a polícia chega mais tarde, ele mostra uma tatuagem que faz a polícia obedecer e, através dessa tatuagem, descobrimos que este grupo é o Market Maker que Bran uma vez mostrou a Callas. Depois disso, Lily foi ao escritório onde apenas um colega permanecia. Ela lhe perguntou se tinha visto Keith, e ele informou que Keith tinha acabado de passar, mas já tinha saído. Ele tinha pedido para Lily entregar algo por ele. Enquanto isso, o vilão tinha voltado ao hospital para eliminar Bran completamente, mas Keith estava lá para impedir que ele fizesse isso. Ele tinha encontrado a resposta no relógio que Bran tinha deixado para trás. Era tudo para expor o nome desse vilão, que era um colega na delegacia chamado Jim. Keith suspeitava de Jim há 8 anos, mas tinha ignorado silenciosamente. Jim tiraria tudo que era precioso para Keith, assim como tinha feito antes, até que não restasse ninguém próximo a Keith. Mas em vez de tentar atacar Keith, ele cortou a própria garganta. Keith então encontrou Cocu e foi nocauteado por ele. Lily chegou mais tarde e descobriu que Jim tinha morrido ali. Ele ainda sussurrava o nome de Keith, enquanto Keith agora estava no telhado com Coco. Assim que se encontraram, Keith imediatamente adivinhou que ele era o assassino, B.
Koku sabia que Keith era para quem o homem de cabelo branco o tinha guiado, porque o nome da constelação que ele mencionou era uma maneira de se referir a uma pessoa mais velha que o orientaria no caminho certo. Keith sabia que estava procurando uma garota chamada Una, e que seu número era 13, e a letra B que ele deixou para trás era na verdade também o número 13. A pessoa que ele estava procurando era o número 4, e aquele B tinha 4 traços. Só ele e aquela garota conheciam esse símbolo, então ele continuou matando para espalhá-lo e queria que Una o encontrasse. Ele só queria saber onde Una estava, mas Keith queria algo em troca, então pediu para ele se encontrar com ele no templo naquele dia. Boris agora levou Mario ao local onde Keith trabalhava para investigar. Eles suspeitavam que Keith havia matado Jim e queriam prendê-lo para processá-lo. Anos atrás, Keith havia prendido e interrogado um assassino sem permissão. Lily agora foi ver o médico para perguntar sobre Keith. Ao ouvir a situação, o médico imediatamente soube que Keith não causou a morte de Jim porque Keith nunca seria tão descuidado. No passado, Keith sempre foi uma pessoa desagradável, mas boas pessoas sempre pareciam ser atraídas por ele e ficavam ao seu lado, e Lily era uma delas. Quando Lily tinha informações suficientes, ela saiu e o médico achou que ela se parecia exatamente com aquela pessoa. Mais tarde, Keith foi encontrado por Boris, que lhe deu informações. Ele sabia que Keith não era culpado, então deu-lhe informações e levou-o ao templo para se encontrar com Koku. Quando se encontraram, ele contou a Koku o que havia descoberto sobre ele. Anos atrás, esqueletos alados foram escavados e suspeitou-se que existia um ser superior aos humanos. Então eles experimentaram em pessoas vivas para transformá-las em entidades superiores. O país pediu apoio público, mas as coisas gradualmente chegaram a um impasse. Então tiveram que usar endogamia para criar humanos promissores, mas isso também não levou a lugar nenhum. No entanto, um cientista veio e disse ao rei que ele mudaria a situação. E assim, essas pessoas promissoras foram enviadas para se tornarem agentes de inteligência e ficaram conhecidas como criadores de mercado. Eles mataram para que o governo recebesse proteção. E neste exato momento, essa pesquisa teve um avanço quando produziu 2 entidades bem-sucedidas. Mas uma tragédia ocorreu, e o que Koku se lembrava era da cena de Una sendo separada dele e do cheiro de pólvora. Koku não sabia como ele encontrou informações sobre ele, então revelou que um dos 3 médicos japoneses que ajudaram a trazê-lo à existência era seu pai, e ele foi o primeiro a decifrar a pesquisa aos 12 anos de idade. De repente, uma garota veio e atacou Koku. Ele empurrou Keith para longe e começou a lutar. Ele bloqueava continuamente os ataques dela e a luta deles causou danos às colunas do templo, e logo todo o templo desabou, revelando o verdadeiro rosto da garota. Quando Koku se aproximou, Keith disse para ele não matá-la. Memórias voltaram, fazendo-o perceber que ela era a pessoa que ele procurava o tempo todo, Una. Mas ela o odiava, fazendo-o perceber que era hora de se redimir. Ela acreditava que ele tinha matado seus outros amigos. Ela nunca o perdoaria. Agora ele tinha 2 escolhas. Uma, morrer nas mãos da pessoa que mais amava. Ou 2, agir contra ela. Koku queria explicar, mas Una não queria ouvir. Keith teve que subir aqui, mas Una já tinha esfaqueado Koku uma vez. Apesar disso, Koku ainda abraçou Una e estava feliz por tê-la encontrado novamente. Una agora se lembrava de Koku, recordava as memórias felizes com ele do passado e o culpava por desaparecer por tanto tempo. Mas logo após a reunião deles, ambos foram perfurados pelo líder com um único golpe que atravessou os dois. Koku transformou-se furiosamente para enfrentá-lo de maneira decisiva, mas antes que pudesse fazer algo contra ele, foi derrubado por 2 dos seus subordinados. Keith precisava preparar munição para ajudar Koku. O selvagem se aproximou de Koku e o esfaqueou, mas ele o afastou com um chute. O homem de cabelos brancos fez estacas caírem, perfurando tanto o selvagem quanto Koku. Ele então se aproximou dele e o chamou de patético. Ao puxar as estacas para cima, Koku se agarrou ao chão, fazendo com que as estacas fossem removidas. Keith chegou e atirou nele uma vez. Ele apenas ficou lá deixando Keith atirar nele, e esse excesso de confiança lhe ensinou uma lição. O tiro na mão dele não cicatrizou, então seu subordinado queria que ele parasse de tentar matar Keith e voltasse para tratamento urgente antes que fosse tarde demais. Embora frustrados, ele e seus comparsas tiveram que se agarrar às estacas para sair. Keith então levou Koku de volta para o carro e descobriu que ele estava guardando o caderno do pai. Seu pai havia dito que Koku reconheceria sua imagem em Keith e o procuraria.
Koku agora estava sonhando com velhas memórias. No passado, ele vivia com muitas outras crianças especiais em um castelo junto com o pai de Keith. Una frequentemente era intimidada por outras crianças porque era fraca, e Koku sempre vinha ajudá-la. Mas ele não podia vencer contra a maioria porque também não era forte naquela época. Ele havia perguntado ao pai de Keith por que os outros eram tão fortes enquanto ele estava apenas proibido de usar o olho esquerdo. O homem acreditava que a força física não era tudo, mas Koku achava que eram apenas palavras bonitas de adultos. Ele acreditava que se não ficasse mais forte, não seria capaz de proteger ninguém. Mais tarde, Una o puxou para o lado para agradecê-lo. Ele não entendia por que ela não disse isso na escola, mas ela tinha medo de que ele fosse intimidado novamente. No entanto, ele afirmou que não estava sendo intimidado. Koku prometeu sempre proteger Una e mostrou-lhe um sinal secreto. O sinal que ele desenhou era o número 13, representando ele, e o numeral romano 4 para ela, que as pessoas mais tarde confundiram com a letra B. Naquela noite, a escola foi atacada. Koku queria correr e salvar o Una, mas o pai de Keith o confiou a alguém chamado Kirisame para proteger Koku e levá-lo a um lugar seguro enquanto ele iria procurar o Una. Enquanto isso, Una estava assustada e desenhando o sinal para chamar Koku, mas Minatsuki de cabelo branco a alcançou primeiro, afirmando ser irmão de Koku e atraindo-a para segui-lo. Koku tinha saído, mas ainda estava preocupado com Una. Kirisame disse que eles iriam para um esconderijo e Una chegaria mais tarde, mas durante esse tempo, o pai de Keith tinha dito a Minatsuki para ir ao esconderijo. No entanto, o Market Maker os encontrou e Minatsuki o traiu e esfaqueou para se juntar ao lado de Market Maker. Koku foi levado para o esconderijo, mas inimigos os encontraram. Então Kirisame disse a ele para entrar primeiro enquanto ele ficava para lutar. Ele queria que Koku vivesse porque ele era o rei deles. Depois de não ouvir mais sons, Koku voltou para fora e viu que todos haviam perecido. Ele retornou à escola para não encontrar sobreviventes. O sinal deixado por Una fez com que ele só pudesse se desculpar. Ele se encontrou novamente com o pai de Keith, que lhe deu o caderno contendo suas informações e propósito. O que ele precisava era encontrar Una novamente. O homem sabia que Koku um dia encontraria Keith e esperava que ele o guiasse então. Koku então voltou ao esconderijo e decidiu enxertar as partes mais fortes de seus amigos em seu corpo. Koku mais tarde acordou e contou a Keith que seu olho tinha a capacidade de manipular memórias, e ele havia selado suas próprias memórias para evitar a culpa. Mas quando olhou nos olhos de Una, lembrou-se de tudo. Enquanto isso, Eric foi pressionado por seus superiores a encontrar Keith o mais rápido possível ou todo o seu escritório seria dissolvido. Este chefe de polícia estava colaborando com Minatsuki e deu a ele acesso a informações do departamento de polícia. Ele se lembrou de quando teve que amputar o braço que não conseguia curar e estava cooperando com uma figura misteriosa. Essa pessoa reconheceu algo quando viu a bala de Keith. Naquela época, a casa de Keith tinha sido cercada e investigada pela polícia. Lily olhou para a pilha de fórmulas de Keith e se sentiu confusa. A sala inteira estava cheia de fórmulas como se tivesse sido pintada de branco, e no final ela não conseguia entender qual resposta Keith estava tentando encontrar. Keith estava pescando naquele momento e quando encontrou Koku novamente, ele perguntou a Koku sobre um criminoso na foto. Ele foi quem matou a irmã, mas ele sabia que não era realmente o verdadeiro culpado porque tinha um método diferente do que matou a irmã. Ele não sabia quem estava tentando proteger porque no tribunal mordeu a língua e morreu para evitar revelar quem cometeu o crime. Keith sabia que Koku reconheceu essa pessoa. Ele disse que não era humano, mas era alguém que tinha atacado sua escola. Todas as pessoas com quem ele lidou antes eram aquelas que tinham atacado a escola, e seu objetivo era apenas vingança e encontrar o Una. No dia em que foi cercado por fumaça e poeira e se sentiu desesperado, ele jurou que mataria todos eles e encontraria o Una a qualquer custo. Naquela noite, Eric investigou o Market Maker e chamou Keith. Eric também havia decodificado e sabia quem tinha atacado Bran, enquanto Keith estava investigando quem realmente matou sua irmã, e ele estava perto de encontrar a resposta. Eric queria que ele voltasse à delegacia para limpar seu nome, mas ele recusou porque agora estava mais perto da verdade do que nunca. Agradeceu a Eric pelo que tinha feito por ele e jogou o telefone fora. Na manhã seguinte, Lily ligou para o Sr. Boris para ir à casa de Keith e contou que viu fórmulas vermelhas no teto que estavam completas, e após decodificá-las, ela descobriu este desenho.
O Sr. Boris sabia de quem era este desenho e como estava relacionado ao retorno de Keith depois desses últimos anos. Ele revelou que era da irmã de Keith e que ela havia sido morta há 8 anos. Keith agora sabia que o grupo que Koku estava caçando não era humano. Eles começariam a perder a consciência aos 20 anos e precisavam daquele líquido amarelo para se manter, mas eles se tornariam cada vez mais insanos com o tempo, e a única maneira de detê-los era matá-los. Depois de ouvir a explicação, Keith quis ir procurar algo para comer. Lily então foi ver Eric e disse que queria mudar a direção da investigação. Eric queria ouvir mais tarde, mas ela argumentou que se continuassem assim, não encontrariam Keith. Mas Eric disse que ela estava obstruindo a investigação e se ela não gostasse, deveria deixar seu distintivo e ir embora. Ele não precisava de um tolo que não conseguia seguir ordens. Lily ficou furiosa, colocou o distintivo na mesa e saiu. No entanto, essa era a intenção dele, deixar Lily encontrar Keith por conta própria, porque ele sabia que Lily estava no mesmo nível de Keith. Então, ele a deixou ir procurá-lo sozinha, porque agora todo o departamento estava sendo monitorado pelo Market Maker. E para ser honesto, ele não conseguia encontrar Keith, então arriscaria com Lily. Eric então foi para a casa da Kala para monitorar para onde Lily estava indo. O Sr. Boris tinha colocado um rastreador no carro de Lily, e agora ela estava indo a todos os lugares para encontrar Keith. Ela seguiu as pistas e perguntou às pessoas na rua. Embora ninguém soubesse sobre Keith, ela conseguiu encontrar o lugar onde Keith havia se sentado para conversar com Eric. Ela não conseguiu nenhuma informação sobre Keith, mas então lembrou-se das especiarias estranhas que sentiu quando comeu na casa de Keith. Keith estava agora criando balas azuis. Essas eram balas oxidadas e eram a fraqueza do grupo Market Maker. Ele obteve esse conhecimento do caderno de seu pai. Koku perguntou por que ele estava andando por aí nos últimos dias, e ele disse que estava esperando ele se recuperar. Ele apontou a espada para Keith e perguntou quais eram suas intenções ao encontrá-lo. Ele queria que ele guardasse a espada para evitar obstáculos e em seguida falasse. Enquanto isso, o grupo de Eric ainda estava seguindo de perto os movimentos de Lily. Koku estava contando algumas coisas a Keith quando ele reclamou de estar com fome e queria ir comer. Ele perguntou a Koku se ele achava que Yuna parecia a Yuna que ele conheceu quando se encontraram pela primeira vez. A princípio não parecia, mas depois sim. Então Keith tinha outra pista. Ele contou a Koku sobre os 2 homens que ele queria encontrar. Um deles foi a pessoa que matou seu pai e causou indiretamente a morte de sua irmã. Quanto ao outro, ele tinha certeza de que essa pessoa era humana. Essa pessoa tinha a capacidade de manipular mentes e controlar a primeira pessoa, e fez a Yuna de Koku parecer tão feroz quando se conheceram pela primeira vez. O grupo Minatsuki lá em cima tinha encontrado a localização de Koku, e um deles decidiu descer e verificar. Minatsuki não permitiu que seus companheiros matassem Koku. Então ele apenas pediu uma investigação. Enquanto isso, Lily estava caminhando na vizinhança e Keith estava em um restaurante próximo. Keith estava pensando no segundo homem enquanto Koku prometia que lidaria com o primeiro homem para vingar seu pai, que também era professor de Koku. Keith então contou a Koku onde Market Maker estava escondendo sua Yuna, mas foi pego por Lily. Koku tentou escapar, mas também foi pego. Lily então questionou por que Keith havia fugido, enquanto Keith ficou surpreso ao saber que Koku e Lily se conheciam. Lily perguntou a Koku por que ele estava com Keith, e Keith mentiu dizendo que eles eram irmãos e que ele havia pedido a Koku ajuda com algumas coisas. Mas Lily sabia sobre a irmã dele e sabia por que ele não gostava dela, porque ela o lembrava de sua irmã. No entanto, se ele pretendia se vingar, ela não podia ignorar isso como policial. De repente, a pessoa que Minatsuki enviou desobedeceu ordens e abriu fogo contra o carro de Keith. Koku teve que lutar enquanto Keith dizia que contaria a verdade a Lily quando saíssem de lá. Koku então desviou continuamente das balas do atacante e voou para dar um golpe fatal. Keith foi então preso e levado para a delegacia onde Eric o interrogou. Ele explicou por que tinha aceitado se meter nessa confusão, porque precisava confirmar algumas coisas. Ele disse que estava perto de encontrar provas sobre quem matou sua irmã há 8 anos. A pessoa ainda estava foragida e parecia ter um transtorno de controle, matando simplesmente por seus próprios desejos. Essa pessoa também estava controlando o grupo Market Maker e era muito próxima deles. Graças a Lily, ele tinha se desviado e agora queria investigar por conta própria. Eric gritou com ele, dizendo que Keith sempre tentava fazer as coisas sozinho em vez de pedir ajuda aos amigos.
Ele tinha aprendido muito com Keith e decidiu ajudá-lo de agora em diante. 8 anos atrás, ele tinha planejado ajudar Keith a sequestrar o assassino para expô-lo, mas Keith fez isso sozinho, colocando Eric na difícil posição de ter que prender o próprio Keith. Mas agora, nesta situação, ele e todos os outros seriam uma equipe separada sob o comando de Keith, porque o departamento seria desmantelado de qualquer maneira, mesmo que eles pegassem Keith. Enquanto eles estavam pensando em como enganar o Market Maker, Keith disse que já tinha alguém fazendo isso por ele. Keith revelou que suspeitava do médico porque desde o primeiro dia em que se reencontraram, ele tinha colocado um dispositivo de escuta em um maço de cigarros e dado ao médico. O doutor era um fumante compulsivo e o maço acabou em um dia, mas Keith soube que o doutor ainda estava conversando com a irmã dele, portanto ele usaria Lily como isca. Lily então foi encontrar-se com o médico sem usar casaco. Ela deixou o médico ver a tatuagem de 2 estrelas nas suas costas que Keith havia desenhado para atrair o médico. Claro, ele mordeu a isca, e Lily também agiu como se realmente gostasse de Keith, fazendo todos rirem quando voltaram para a sala de interrogatório, enquanto Keith corava. O médico ainda suspeitava que isso fosse uma armadilha de Keith, então ele estava um pouco cauteloso. Minatsuki estava com raiva nesse momento e foi criticada pelo gêmeo da pessoa que Koku acabara de matar. Ele ficou furioso e a estrangulou até a morte e depois a jogou fora. O doutor então descobriu que Lily estava esperando o ônibus porque o carro dela estava quebrado. Então ele ofereceu uma carona. Boris e Mario seguiram atrás. Lily se parecia muito com a irmã de Keith, então ela tentou agir mais como ela para atrair o doutor. Ela usou a mesma maneira de falar, e falar sobre neve fez o doutor achar que ela era ainda mais parecida. Ela até colocou óculos, mas cometeu um erro ao tocar música moderna, o que não era típico da irmã de Keith. Isso foi suficiente para o médico deixar de vê-la como similar à irmã de Keith. O médico então entrou em um lava rápido. Boris ainda precisava observar de longe e seguir quando Lily se movesse. Eles seguiram até a casa do médico e Keith viu que, depois de todos esses anos, ela não tinha mudado. Mas lá dentro estava muito escuro, e eles não conseguiam ouvir mais nada da Lily. Então Boris e Mario tiveram que entrar para verificar. Eles verificaram o primeiro andar e não encontraram nada de incomum, exceto que o lugar parecia estar abandonado há muito tempo. Eles ouviram sons no andar de cima, então subiram para verificar. Os primeiros quartos não tinham nada até o último, onde entraram e encontraram um homem selvagem e uma de suas marionetes. Ele tinha trazido a jaqueta de Lily contendo o dispositivo de escuta e estava carregando um monte de bombas para cometer suicídio. Eles não tinham ouvido nenhuma notícia do outro lado por um longo tempo, então estavam preocupados que algo tivesse acontecido. Mas Boris e Mario ainda estão vivos e apenas levemente feridos. Keith percebeu que o médico havia substituído alguém na lavagem de carros e que ele havia sido descoberto. Eric estava prestes a emitir uma ordem de busca urgente, mas Kate o impediu porque isso só alertaria o alvo. Ele quer resolver isso com precisão para evitar repetir erros do passado. Ele não vai deixar Lily morrer, então não se preocupe. Lily agora recuperou a consciência e se encontra paralisada em uma mesa de operação. Ao seu redor estão os corpos de muitas meninas que foram capturadas e abusadas pelo doutor. O doutor apagou aquela marca de estrela, percebendo imediatamente que isso deve ser obra de Keith. Ele sabe que este lugar será descoberto em breve, então decide fazer Keith se arrepender, mesmo que ele encontre este lugar. Koku agora está esperando na montanha nevada porque Keith uma vez lhe disse para ficar lá e saltar, então abrir suas asas no momento certo para o vento soprando-o para as nuvens. Lá, ele encontrará um grande balão de ar quente escondido com Yuna esperando por ele dentro. Koku não sabe se Yuna ainda está esperando por ele, mas Keith contou-lhe sobre a pedra do relicário sagrado que ele decifrou quando tinha 12 anos. Tem muitas linhas de texto e metáforas, dependendo de como você lê, horizontalmente, verticalmente ou diagonalmente. A única coisa a qual ele prestou atenção foi sobre o Rei das Asas Negras na 13ª noite de lua cheia. O homem escolhido por 2 sacerdotisas ganhou poder, aliados e asas para se tornar o Rei das Asas Negras. Missão cumprida, as 2 sacerdotisas deram-lhe uma espada azul e exigiram que ele matasse uma delas. A que fosse morta se tornaria poder para o rei, enquanto a sobrevivente lutaria ao lado do rei. Ele reconheceu que a espada era de Kirazama no passado, e a sacerdotisa morta era a de cabelo branco que lutou com ele antes.
Notando a familiaridade, ele se preocupou em levar Yuna à morte. Keith quer que ele aceite o destino, ou se não gostar, que lute contra ele. Ele não deve temer o futuro, mas testemunhar se ele cria desespero ou esperança. Yuna no navio agora também espera que Koku venha resgatá-la, mas Minatsuki quer que ela acorde porque Koku não conseguirá voar até essa altura. Enquanto isso, o grupo de Keith está tentando localizar o doutor. Kayla se lembra de que seu aplicativo de rastreamento ainda funciona. Ela então pede a Eric para acessar o satélite para ela e determina com sucesso que a direção que o doutor seguiu foi em direção ao Peputipu. Port Point Kala circula os locais suspeitos para Keith examinar. Depois de um tempo, ele percebe que o doutor pode ter pegado um barco para um hospital psiquiátrico no mar, porque esse lugar costumava deter aquele criminoso que mordeu a língua. E como o pai do doutor estava na marinha, ele pode conseguir entrar livremente. Em seguida, ele fecha os olhos para visualizar e sabe que depois de despistar Boris, o doutor foi levado por outra pessoa até o porto. Ele subiu em um barco e o barqueiro poderia ser um mutante. Ao chegar na entrada do hospital, havia também guardas ali. Ao entrar no hospital, ele tinha dado drogas aos mutantes aqui para usar e manipular todos eles. Em seguida, ele colocou o corpo de Lily em uma sacola e a levou para o covil. Ao chegar, ele pode ter matado um guarda para levar o corpo para dentro, mas logo descarta isso e reformula que, ao trazer o carro, foi autorizado a passar pelo guarda e levou o corpo de Lily para o elevador e a conduziu até a sala de operações. Keith então pede a Kala para verificar se o doutor saiu de acordo com o sistema, mas ele ainda não saiu. Ele pergunta quantas vezes o doutor fez hora extra e quantas vítimas coincidem com as características que ele descreveu. Os dois números coincidem, fazendo-o suspeitar que o covil do doutor parece estar aqui. Ele então pede a Kala que traga a planta do edifício para ele. Ele então observa a estrutura do edifício ao longo dos últimos 300 anos e percebe que há muitas falhas neste edifício. Ele então pede a Eric para destrancar as algemas e ir com ele ao quarto do doutor para procurar. Tudo parece normal aqui, mas Keith encontra vestígios de marcas de rodas dentro. Olhando para a pilha de fotos de raios-x atrás, Keith vê impressões de mãos tocando nelas. Então ele as pressiona e abre um caminho secreto. Eles dois descem pelo elevador e entram para encontrar o lugar cheio dos melhores cadáveres que o doutor usa para exibição. Ele já fugiu. Keith olha ao redor e encontra o corpo do pai do doutor aqui, a primeira pessoa que ele matou. Ele vê manchas de sangue na mesa de operação e o doutor o chamou. O doutor sabe que Keith chegou àquela sala e comenta que o corpo de Lily realmente se assemelha ao da irmã de Keith. Ele quer que o doutor faça o que quiser porque sabe que Lily ainda não está morta, já que chegaram bem cedo. Keith acha que está diferente de antes porque agora tem companheiros de equipe. Agora deixe-o correr, mas ele o encontrará em breve. O doutor realmente conta com ele e desliga. Ele então mata dois policiais para levar o carro deles. Enquanto isso, Keith e Eric encontram uma sala cheia de corpos com Lily entre eles. Ao verificar, Lily foi apenas injetada com drogas, então eles rapidamente a retiram e chamam o hospital. Eric pede a Kala para selar a área ao redor e também encontra o caminho que o doutor usou para escapar. Keith agora descobre que Lily tem algum tipo de comprimido na boca. O doutor então liga para Minatsuki, mas o homem usando chapéu e óculos atende e informa que estão ocupados agora, então não podem ajudá-lo. O doutor então percebe que não pode vencer Keith. Depois de ver a imagem da irmã de Keith deixando-o, ele decide escrever o final com Keith. Coco agora saltou do penhasco para voar pelo céu, enquanto Keith resolveu a pista que o doutor deixou na pílula. Ele retirou uma caixa antiga e montou uma arma para terminar isso. Lily já acordou e encontrou Bran. Ele diz a ela que ela esteve dormindo por algumas horas. Lembrando que Keith está resolvendo isso sozinho, ela pergunta a Bran onde estão suas coisas. Minatsuki está agora torturando Yuna para fazê-la se submeter a ele, mas aquele homem veio chamá-lo e informou que a pessoa que eles estão esperando chegou. Ele solta Yuna e vai cumprimentar Koku. O homem de chapéu sabe que Minatsuki enlouqueceu e o deixa atrasar Koku por um tempo. Koku agora voou para cima e está prestes a se despedaçar quando vê a nave escondida entre as estrelas. Ele usa sua espada para se agarrar à nave e se infiltrar. O homem de chapéu injetou a droga amarela em Yuna e seu cabelo ficou branco. Ele sabe que o show está prestes a começar e que o Rei de Asas Negras está prestes a ascender.
Minatsuki tem estado à espera dele aqui. Ele planeja lidar com ele para se tornar o rei de todas as coisas. Eric e os outros estão tentando levar os corpos que o doutor embalsamou aqui. De repente, Lily liga e pergunta onde está Keith. Eles pensam que Kate está no hospital com ela, mas Bran informa que Kate saiu há 3 horas. Lily se lembra que o doutor colocou uma cápsula em sua boca e Kate a levou. Ao ouvir isso, todo o grupo se apressa urgentemente. Koku agora está lutando incessantemente com o Minatsuki. Ele o encurrala e avança para atacar, mas ele se desvia a tempo. Eles continuam lutando e Koku consegue quebrar sua espada. Ele então pergunta onde está Yuna, mas ele não se lembra quem é Yuna. Ele nem sequer lembra quem ele é. Koku percebe que isso é um sintoma de um mutante e ele não é o verdadeiro Minatsuki. Anos atrás, Minatsuki usou outra pessoa com a mesma cor de olhos que ele como um dublê de corpo. Minatsuki usou um olho direito semelhante ao de Koku para apagar memórias e criar uma cópia de si mesmo. Esse falso agora quer saber quem ele é. Ele percebe que o olho de Koku é muito semelhante ao que já viu antes. Ele então freneticamente quer saber quem ele é e avança sobre Koku. Assim, Koku o finaliza rapidamente com um golpe. O verdadeiro Minatsuki levou Yuna do balão de helicóptero. Keith está agora sentado esperando pelo navio e decide queimar a única pista. Koku está procurando por Yuna, e quando chega àquela sala, descobre o sinal que Yuna deixou e sabe que ela ainda está esperando por ele. Minatsuki então levou Yuna de volta ao lugar original. Keith está no navio enquanto o relógio ainda está contando regressivamente. Quando a contagem regressiva termina, o balão inteiro explode. Keith então liga para o doutor e descobre onde ele está. O doutor está na antiga escola deles revisando filmagens de memória. O grupo de Lily está a caminho para encontrar Keith e sabe que ele só pode ir a um lugar onde sua irmã foi assassinada. Keith pergunta ao doutor quem o ajudou e a resposta é: como Keith previu os mutantes. Ele diz a Keith que o líder do ataque anos atrás era ele. Ele tinha seduzido Minatsuki para matar o pai de Keith e o enganado para fazê-lo acreditar de todo o coração. A razão pela qual Minatsuki não usou o controle sobre ele foi porque Minatsuki estava sendo controlado por ele. Ele disse a Minatsuki que se pudesse matar Koku, ele se tornaria o novo rei. Mas tudo desde o início tinha sido arranjado para que Koku se tornasse rei. Keith não sabe com quantas vidas mais ele pretende brincar, mas seu propósito na vida é matar para que Keith o persiga. Ele acredita que ambos têm linhagens amaldiçoadas com seus próprios propósitos e agora é hora de um deles terminar. Koku desceu agora ao chão. Ele ainda está vivo, mas gravemente ferido, e sua espada está quebrada. Minatsuki está esperando por ele no monumento de pedra junto com Yuna. Ele acredita que sempre foi a sombra de Koku, sua existência não mencionada no monumento de pedra porque ele era apenas um degrau para Koku. Quando Koku se tornar rei, ele será descartado como inútil. E graças ao doutor, ele decidiu mudar seu destino tirando tudo de Koku. Yuna acredita que Koku não perderá para ele, mas ele acha que ela está enganada. Ele não quer se tornar o substituto de Koku e ficar com ela. Ele puxa uma faca, esfaqueia Yuna e decide que ele mesmo se tornará um rei que não precisa de uma sacerdotisa ao seu lado. Koku sente que Yuna está em perigo e corre para lá. Keith havia avisado Koku anteriormente para não se aproximar do monumento de pedra, pois todos os reis de asas negras ao longo da história foram derrotados por humanos lá. Então, é possível que a pedra drene suas habilidades regenerativas, mas agora ele não tem escolha a não ser ir. Minatsuki intencionalmente a deixou viver até este momento para que ambos pudessem morrer aqui, e ele irá esculpir a existência de um novo rei neste lugar. Keith agora revelou todos os planos do médico sobre como os humanos criaram os mutantes e os libertaram pelo mundo. O pai dele era o chefe desse projeto, mas depois mudou de ideia, então ele o matou por ser muito fraco. Ele então continuou e criou mais mutantes a partir de suas vítimas. Ele deixou Minatsuki controlar suas mentes e transformá-los em assassinos, e depois fez Market Maker limpar tudo e construir sua reputação. Mas então seu objetivo final provavelmente não era por nenhum ideal. O doutor vê que Keith realmente sabe quase tudo, e ele pensa que Keith também está se aproximando de Koku para usá-lo da mesma forma que usou Minatsuki. Koku agora desceu ao monumento de pedra e pergunta o que aconteceu com Yuna, mas ele não deixará Yuna morrer até que ela o veja matar Koku.
Keith quer que o doutor não os coloque no mesmo grupo, porque ele não tem emoções. Toda vez que sente remorso por matar alguém, sua mente cria uma nova personalidade e descarta a antiga. Assim, ele repete seus erros e se torna um verdadeiro monstro. Koku está agora gradualmente perdendo para Minatsuki. Não conseguir se recuperar é um obstáculo grande demais. Ele é cortado por Minatsuki várias vezes, e finalmente ele puxa uma arma e atira nele algumas vezes. Ele quer ver como Koku luta contra o destino. Enquanto isso, o doutor se aproximou de Keith e ele apontou uma arma para ele. Mas ele não está com medo porque todos chegaram agora lá fora. Todos esperam que Keith não puxe o gatilho, porque então ele também seria um assassino como ele. O doutor explicou que a razão pela qual ele matou a irmã de Keith foi porque ele pensou que lutaria contra a loucura dentro de si se tivesse a irmã de Keith ao seu lado. Mas ela se apaixonou pelo próprio irmão, então ele não teve outra escolha. Embora Keith esteja muito zangado, ele decidiu não atirar. Então ele apontou a arma para o lado para ver quem entraria primeiro. Pode ser Lily. Keith começa a se preocupar e quer que ele pare, mas quando a voz de Lily se aproxima, ele não tem outra escolha. Minatsuki agora atirou em Koku dezenas de vezes e pregou suas mãos na parede. Ele se aproxima de Yuna e pretende deixar ela e Koku irem de uma vez. Assim que ele puxa a faca, Koku grita furiosamente. Ele se desprende da parede e corre para desviar das balas, mas Minatsuki estava esperando e balança uma espada para cortar sua mão. Mas ele não desiste e corre para fazê-lo perseguir, e quando percebe, Koku transformou sua perna em uma espada para revidar. Ele percebe que é a perna do de cabelo branco, e de fato teve um efeito por um momento. Sua cabeça foi então separada do pescoço. Quanto a Keith, ele teve que atirar no médico. Ele estava esperando por esse momento, o momento em que Keith teria que abandonar a razão para matar alguém. Ele tem 4 segundos depois de seu cérebro ser atingido, mas esses 4 segundos são suficientes para ele testemunhar esse momento. Poderia-se dizer que Keith venceu, mas ao mesmo tempo, ele também perdeu para seu melhor amigo. Koku e Yuna agora se foram e desapareceram. 3 meses se passaram. Keith desapareceu novamente e a equipe de investigação acredita que Keith retornará hoje porque a própria Lily foi buscá-lo. O incidente do Market Maker foi exposto ao mundo, causando uma comoção. Kayla sabe que quando Keith retornar, eles terão casos mais interessantes. Keith está sendo arrastado por Lily. Ela trouxe uma corda para contê-lo caso ele resista, mas ele joga a corda fora. Ela comprou um carro novo, mas Keith critica que é feio e quer andar. Mesmo assim, ele é arrastado para o carro. Lily passou um tempo pesquisando o sorriso satisfeito do médico no momento de sua morte. Ela pensa que além do médico sentir que havia ganhado contra Keith, parece que aquele sorriso também estava satisfeito por poder morrer e acabar com sua própria loucura. Keith acredita que, independentemente da verdade, ele ainda é o perdedor. Ele não está amargurado porque ele e o doutor eram apenas uma pessoa propondo um enigma e outra resolvendo-o. Depois, eles se encontram com Koku e Yuna novamente e dão-lhes uma carona. O filme termina aqui.